paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Mais um dia de consagração, mais uma quarta-feira. Não esqueçam, a gente ficou tanto tempo na consagração na terça-feira que os irmãos estão esquecendo de colocar na quarta-feira. E nós vamos para a sexta parábola. Vamos estar, na sétima parábola. Semana passada foi a do joio e do trigo, foi a sexta. Nós vamos para a sétima parábola. Hoje nós vamos falar da parábola do fariseu e do publicano. Começa aí a abrir o seu caderno, abrir a sua Bíblia. E eu vou ler, antes de orarmos, vou ler a mensagem, a passagem da parábola do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, para quem que Jesus falou essa parábola? Para aqueles que se consideravam os tais, os justos, que confiavam em si mesmo, mas desprezando os outros. Confiavam em si mesmo, se achando, mas desprezando as outras pessoas. 2 homens subiram ao templo por propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, acusando lá o outro. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelos teus ensinamentos, pelas suas lições dadas através de parábolas, e nós queremos, Senhor, aprender de ti nessa manhã. Queremos consagrar a nossa vida a ti, queremos nos alimentar da tua palavra. Ó Deus, faz a tua vontade nas nossas vidas, nos ensina a cada dia, Senhor, a ser obedientes à tua palavra, aos teus princípios, em nome de Jesus. Amém? Essa parábola, então, como nós observamos aqui na Bíblia, ela vem após a parábola do juiz iníquo, que também fala do dever de orar, Aqui no versículo 1 ele diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós vemos uma ligação, dessas duas parábolas, em que o juiz, já está dizendo, o juiz iníquo, ele também falava de si mesmo. E quando nós estamos falando dessa parábola, a gente começa a ver a atitude certa da oração. A parábola do fariseu e do publicano vai nos ensinar numa atitude correta, qual é a postura que nós devemos ter diante de Deus nas nossas orações. E os dois, tanto o fariseu quanto o publicano, eles confiavam em si mesmos, se consideravam pessoas justas, mas desprezavam os outros, conforme a palavra nos diz. Parte dos fariseus rejeitavam os ensinamentos de Jesus. Nós só vemos 2 fariseus que aprenderam de Jesus, que aceitavam as palavras de Jesus, que era Nicodemos e José de Arimateia. Esses 2, que Nicodemos, aquele que precisou nascer de novo, e José de Arimateia foi aquele que pediu o corpo de Jesus. Mas essa parábola dos fariseus, elas se completam com a parábola do juiz. Uma enfatiza a importância de perseverar na oração, e a outra destaca a motivação certa de orar, o comportamento correto
em orar. Os fariseus eram um grupo de judeus, era um partido religioso de judeus radicalmente conservador. Jesus confronta esse grupo pela religiosidade hipócrita. Assim como nós lemos, né? Eles iam para o templo para orar e eles de pé oravam de si para si mesmo, dizendo: graças te dou, porque eu não sou igual a esses outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como os publicanos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo. Eles falam demais o que fazem, mas na realidade, na prática, eles não fazem. Então, os fariseus são aqueles que são radicalmente conservadores, mas fala o que não pratica. Então não adianta nada. O publicano é um grupo profissional da época de Jesus. Era empregado dos romanos. Eles exerciam a função de cobrar impostos e taxas alfandegárias. E eles eram desprezados por outros judeus. E por quê? Porque eles tinham a fama de serem traidores e corruptos. Eles não andavam nas sinagogas como os fariseus. Quando eles queriam orar, eles iam para a parte externa do templo. Por isso que aqui diz, né, que os dois subiam ao templo. Um entrou no templo, o outro ficou do lado de fora do templo, orando daquela maneira como nós lemos. Né? Então, o que nós vamos aprender com essas parábolas? O que significa essa parábola? Que está falando do fariseu, está falando do publicano. A anterior falou do juiz iníquo. Vamos ler aqui a do juiz iníquo para você lembrar. Versículo 1, como nós lemos, né? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem nenhum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então, essa mulher que insistia na oração, Jesus diz, nos ensina, né? Para nós clamarmos de dia e de noite, o Senhor vai ouvir as nossas orações. Aquela viúva que importunava esse juiz que dizia não temer a Deus, né? Ele, por insistência, ele atendeu ao pedido daquela viúva. Nós aprendemos aqui nessas parábolas, né? O significado é que nós devemos orar, não com voz altiva, não dizendo, não, eu sou filho de Deus, eu sou santo, eu sou da igreja, não, mas com humildade de coração. Nós devemos também entender que Jesus, ele perdoa pecados e não justificativas. O que o fariseu estava dizendo na sua oração, ele estava justificando o que ele era. O que ele estava fazendo? Não, eu dou o dízimo, eu jejuo tantas vezes, eu oro tantas vezes, eu sou. Ele começa dizendo, né, de pé ele orava: Deus, graças te dou porque eu não sou como aqueles outros. Então Deus, ele perdoa pecados e ponto. E não ele está vendo as nossas justificativas. Ele também não pode impressionar Deus com suas palavras bonitas. E temos que crer que não são palavras bonitas, mas são para glorificar o nome do Senhor. Nós podemos ter palavras simples para orar. Nós devemos conversar. O que é oração? É conversar com Deus, é falar com Deus de maneira simples, sem petulância como os fariseus, que oravam desse jeito que parecia aos olhos dos homens tão bonito, mas que na prática eles não faziam a mesma coisa. E a gente pode concluir, né,
observando nessas parábolas que nós devemos fazer um autoexame nessa manhã de consagração. Na sua oração de consagração pela manhã, o que você está pedindo ao Senhor? Como você está pedindo ao Senhor? Como você tem orado ao Senhor? Você tem pedido de forma tão informal? Você tem pedido de forma de palavras bonitas? Não, eu preciso falar palavras bonitas para que o Senhor não me entenda. Ou não, você rasga o seu coração. Você pede assim como aquela viúva. Pediu, e a palavra diz isso. Pedi, e dar-se-vos-á. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Então nós temos que aprender a avaliar a nossa conduta de oração diante de Deus, diante da palavra de Deus. Como eu tenho me portado, como eu tenho sido conduzido pela palavra, ou sendo conduzido pela minha palavra, pelas minhas orações, pelas minhas questões, fazendo troca com Deus. Tem muita gente que faz troca com Deus. Poxa, Senhor, eu vou na tua casa. Nossa, eu vou na igreja, ó, vou domingo de manhã, vou domingo à noite, eu vou quinta na escola profética, eu vou terça no rever, eu assisto as consagrações na quarta-feira, eu estou apto a receber a bênção. Mas Deus não vê o nosso exterior, a nossa maneira de falar bonito. Deus não vê isso. Deus vê o nosso compromisso, a nossa fidelidade para com Ele, sincera, de coração. Não, Senhor, eu estou fazendo isso, estou indo à tua casa, eu estou dando meu dízimo, eu estou ofertando, eu estou fazendo bem ao meu próximo, porque eu sou fiel a Ti. Porque eu vejo não somente as suas mãos, mas eu creio, Senhor, na tua face. Eu creio, Senhor, quem tu és na minha vida, que tu morreste na cruz em meu lugar. E eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor. Essa oração transparente, essa fidelidade para com Deus é que o Senhor vê em nós. Né? Então que possamos apontar nossos olhos somente para Cristo e reconhecer que foi pela morte de Jesus na cruz que nós recebemos a justificação. Nós recebemos a redenção em Cristo. Então não seja como o fariseu, nem como o publicano, que era acusado de roubar ali no pedido de impostos, né? Eles eram considerados aqui, ó, roubadores, injustos. Então, os publicanos eram considerados, né, homens que eram ladrões, né? Quando falava de publicano, já tinha essa relação como que algo roubando, né, os impostos. E eu lembrei de uma passagem que está lá em 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel, volta aí. 1 Samuel 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel. O que o Senhor disse a Samuel? O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então que nessa manhã você rasgue o seu coração para o Senhor. Ele está vendo o teu interior, a tua intenção, quanto a adorá-lo, quanto a orar, quanto até fazer as tuas petições, seus agradecimentos. Mas o Senhor vê não somente o exterior, se eu estou bem arrumada, se eu estou falando palavras bonitas, mas Ele vê o que está dentro do meu coração. Qual a intenção do seu coração? Que nessa manhã você pergunte ao Senhor: Senhor, qual a intenção do meu coração para contigo, para com as minhas petições, os meus agradecimentos? Você tem sido grato a Deus? Então vamos orar nessa manhã. Coloque os seus pedidos de oração aí no chat. Coloque os seus pedidos de oração aí nos comentários. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de compartilhar essa palavra, né, essas parábolas que nós estamos vendo às quartas-feiras. Não somente às quartas, né?
os cultos de domingo também, que está sendo presencial e online, a escola profética, que você possa estar compartilhando com aquela pessoa que está precisando de uma palavra. Amém? Se você está indo presencialmente na igreja, não esqueça de marcar o seu lugar também. Vamos orar? Já colocou o seu pedido de oração? Então vamos estender as nossas mãos aos céus, vamos render gratidão e louvor ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que tu ainda hás de fazer. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina a cada dia, até como nós devemos orar. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados cometidos contra ti, quando muitas vezes nós falamos e não agimos conforme nós falamos. Muitas vezes nós temos atitudes como fariseu, muitas vezes temos atitude até como publicano, Senhor. Muitas vezes temos a atitude como aquele juiz iníquo. Muitas vezes temos atitudes que não te agradam, Senhor. Mas que possamos ter atitudes como essa viúva, Pai, que clamou a ti incessantemente, que perseverou na oração, da maneira dela, do jeitinho dela, que nós possamos também, Senhor, rasgar o nosso coração e falar de maneira, Senhor, que o Senhor já sabe, mas quer ouvir dos nossos lábios. Em nome de Jesus, toma, Senhor, cada um que necessita da sua oração, da sua bênção, cada um que necessita, Senhor, de uma cura, Senhor, de uma renovação, de uma restauração de mente, de coração, de vida, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que não te aceitaram, Senhor, como nosso único e suficiente Salvador, alcança, Senhor, essas pessoas. Nós, Senhor, eu te peço, Senhor, que tu alcances essas vidas que precisam de ti. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos e nós pedimos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa continuar aí na sua casa, engrandecendo a esse Deus. Possa continuar lendo a palavra de Deus, orando, clamando sem cessar, clamando constantemente, conforme nos ensina essas parábolas. A parábola aí da viúva que orava incessantemente. E não deixe de clamar. Em nome de Jesus, tá bom? Um beijo grande. Deus te abençoe. Não esqueça que você é melhor do que imagina. Receba a bênção do Senhor. Que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça de Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe.